Olá pessoal, Meca Andrade, diretora do Grupo Método, e hoje eu vou falar com vocês sobre um tema bastante importante que talvez eu não esgote não seja capaz de esgotar nesse pequeno vídeo, mas eu posso retornar a ele no futuro. Vou falar um pouco sobre a importância do processo de seleção de objetivos terapêuticos, objetivos educacionais, no contexto da intervenção comportamental para a pessoa com TEA ou com outros transtornos de desenvolvimento. A questão aqui que eu estou querendo me concentrar, pelo menos no vídeo de hoje, se refere ao processo em si, à importância de se levar em consideração algumas características importantes desses objetivos. O que eu vejo muito entre colegas com os quais eu trabalho, ou colegas com quem eu discuto essas questões, e também vejo em conversas com pais, com famílias, uma ênfase muito grande sendo dada ao aspecto técnico, ao aspecto dos procedimentos, as técnicas instrucionais propriamente ditas. Como se ensina isso, como se ensina aquilo, qual é o melhor procedimento de dicas, reforçamento, correção, materiais até. E, de fato, essas coisas são importantes, quer dizer, não há nada que resolva o problema da técnica ruim, da falta de domínio técnico. Então, esse é um aspecto importante, mas ele não é suficiente. Um dos problemas que eu identifico quando sou chamada para consultoria ou para avaliação de intervenção é um pouco em função dessas dificuldades que se dão no processo de seleção de objetivos. As terapias muitas vezes são bem executadas, mas não estão bem organizadas em termos de objetivos terapêuticos, e o resultado final ou o resultado a longo prazo acaba sendo pouco satisfatório. Então, eu vou falar de algumas características desse processo de seleção de objetivos que eu recomendo que as pessoas pensem um pouco a respeito e tentem garantir que elas estão presentes. O primeiro aspecto importante a se considerar é a forma como a gente seleciona objetivos. Isso talvez eu tenha uma grande dificuldade aqui em termos de adaptação, considerando a minha história profissional basicamente tendo sido nos Estados Unidos. Aqui no Brasil eu vejo que o processo de seleção de objetivos ainda está pouco claro para as pessoas. Existem instrumentos de avaliação de repertório, existem instrumentos de avaliação de problemas de comportamento, de déficits de repertório, e esses instrumentos muitas vezes ajudam a gente a selecionar e a priorizar certas coisas. Mas basicamente aqui o que a gente tem que levar em consideração é que quem vai dizer para a gente quais são os objetivos que devem ser trabalhados é o indivíduo com quem a gente está trabalhando, não é a minha formação profissional, ou a formação da Fono, ou da TO, ou o repertório que eu tenho. Quem vai me dizer o que está faltando, ou os comportamentos que estão em excesso, são aquele indivíduo que eu vou olhar. Então, esse primeiro passo não depende exatamente do desejo simplesmente dos pais, ou do desejo do profissional. É uma coisa que é um processo que envolve, sim, o interesse, as prioridades dos pais, principalmente, ou da família, mas vai passar por um exame de repertório. Um exame de repertório que tem que focar, na minha opinião, em dois aspectos. Um é o que há de déficit naquele repertório, ou seja, o que está faltando naquele repertório para que aquela criança consiga desenvolver um repertório cada vez mais complexo e mais completo, e o que há de excessos comportamentais, ou seja, aqueles comportamentos que estão interferindo nesse funcionamento. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que também é importante, é que tem que haver, os objetivos comportamentais têm que ser claramente definidos, eles não podem ser vagos, eles têm que se referir a coisas que eu consigo medir, que eu consigo avaliar, porque é esse tipo de coisa que vai me dizer se o que eu estou fazendo está funcionando ou não. Então, com isso eu estou dizendo assim, não adianta dizer, eu vou melhorar a interação social desse indivíduo, porque eu não sei o que é isso. Qualquer resultado, por hipótese, satisfaz esse tipo de definição de objetivo. O que você quer dizer por melhorar a interação social desse indivíduo? Isso tem que ficar claro. Ele vai responder aos coleguinhas, ele vai iniciar interações de comunicação com o coleguinha, ele vai participar de conversação, ele vai responder perguntas. O que é essa melhora de interação? Na hora de definir isso, é também necessário se estabelecer as medidas de avaliação, as medidas que vão te indicar evolução ou falta de evolução. Ou seja, o que você vai considerar progresso?
Uma outra coisa que você vai ter que incluir nesses objetivos, e é fundamental que isso seja feito, é um prazo. Eu não saberia dizer quantas vezes eu chego para uma avaliação de um programa ou para uma consultoria e eu me dou conta que o indivíduo está trabalhando naquele objetivo comportamental claramente definido há 10 anos, no mesmo objetivo comportamental. Então precisa haver um prazo no qual você determine que aquela previsão, aquela meta não foi atingida ou da forma como você pretendia. De uma certa forma, estabelecer uma meta é fazer uma previsão, mas o analista do comportamento deveria saber fazer previsões. Na maior parte das vezes, você vai conseguir caminhar em direção àquela previsão ou atingir aquela meta se a avaliação foi bem feita. O terceiro aspecto importante aqui, que eu quero enfatizar, é que há uma diferença entre objetivo terapêutico ou educacional e programa terapêutico ou educacional. O objetivo se refere a aspectos do repertório. O objetivo descreve comportamento, descreve um repertório que você quer observar no comportamento do indivíduo com quem você está trabalhando. Então, eu não necessariamente, isso aqui envolve técnicas ou procedimentos. O objetivo se refere só àqueles aspectos de repertório comportamental que você pretende observar. O programa é aquilo que você vai usar, é a tecnologia que você vai usar para atingir aquele objetivo comportamental, ou seja, para estabelecer aquele repertório que você tem como meta. O programa é um aspecto técnico, o objetivo é um aspecto que vai ser fundamental para aquela técnica ser significativa. Então, o mesmo objetivo comportamental pode ter uma diversidade de programas para serem trabalhados, tá certo? Eu vou entrar mais nisso no próximo vídeo, no próximo segmento sobre esse assunto. E o último aspecto que eu vou falar é sobre a logística. O número de horas, a intensidade do tratamento, aonde que ocorre o atendimento. Muitas vezes eu vejo uma criança ou um adulto recebendo um tratamento 1 ou 2 horas por semana e com um número de objetivos que simplesmente não pode ser atingido, não dá para ser atingido naquele número de horas ou naquelas condições de atendimento. Então, quando a gente pensa no número de déficits que a criança tem, talvez a gente chegue à conclusão, eu vou ter 100 objetivos. Mas quando eu olho, eu tenho só 6 horas de intervenção, bom, eu vou ter que pegar esses 100 objetivos e priorizar aqueles que podem ser atingidos naquele período, naquele tanto de tempo que a gente tem. Então, esses são os 4 aspectos que eu considero fundamentais no processo de seleção de objetivos. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre como selecionar esses objetivos, de que tipo de priorização a gente pode, que tipo de critérios a gente pode usar para priorizar ou não certas áreas, tá bom? Então, só para fechar hoje à noite, lembrando, pessoal, dá uma checada na nossa página do Facebook, curte lá, deixa o seu e-mail para a gente poder se comunicar no futuro, beleza? Até semana que vem.